Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia a todos e todas, irmãos e irmãs, que esse dia seja abençoado por Deus para todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu vou trazer aqui um texto da carta de São Tiago para que nós possamos meditar um pouquinho. Capítulo 3, versículo de 1 a 12. Ele é um pouquinho comprido, mas é importante. Meus irmãos, quero que todos se mostrem, vocês bem sabem que são julgados com muito mais severidade, porque todos falam muitas vezes. Quem não peca ao falar é pessoa íntegra, capaz de frear o corpo inteiro. Colocamos a bride na boca do cavalo para que nos obedeça, e assim governamos, e assim conduzimos e guiamos todo o seu corpo. Observe uma náusea tão grande, arrastada pelo vento forte, como um leme minúsculo. No entanto, o piloto o guia para onde quer. Assim também, a língua é um membro pequeno e se gaba de grandes ações. Observe como uma faísca incendeia uma floresta inteira. A língua também é um fogo, como um mundo de injustiça posta entre os nossos membros. A língua contamina o corpo inteiro. A língua contamina o corpo inteiro pelo fogo do inferno. Porém chama um curso de nossa vida, a raça humana toda, doma todo tipo de aves, répteis e peixe. A língua, porém, ninguém consegue domar. Um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. A mesma boca sai bênçãos e maldição. Meus irmãos, não devemos ser assim. Por acaso uma fonte pode fazer brotar água na mesma mina, água doce e salgada? Ou então, meus irmãos, a figueira pode dar azeitona ou a videira figo? De igual modo, uma fonte só pode dar água doce ou salgada, não as duas. O texto é um pouquinho difícil de compreensão, mas ele fala de nós mesmos, né? Um navio, o piloto domina com um pequeno leme durante as ondas do mar e do vendaval. E ele também fala de uma coisa muito importante, que nós colocamos uma bride na boca do cavalo e depois governamos o corpo dele, levamos para onde quer. Mas Tiago aqui está falando muito sobre pessoas que querem ser chefe de tudo e em todos os lugares eles querem ser maior.
E aí ele chama atenção porque, segundo Tiago, as pessoas para cuidar dos outros ou ter posições, isso quando se trata da fé cristã e da religião, né? E nos outros ambientes isso não compete à palavra de Deus, porque tem outros mecanismos, mas isso se trata do cristianismo, da fé, que o irmão não pode falar mal do outro, mesmo ele sabendo que ele tem um defeito, antes ajudar. Mas, como diz ele, nossa língua está dentro de nós, é um pequeno membro que, como um palito de fósforo, incendeia uma grande floresta. Pessoas é capaz de ofender não só uma pessoa, com poucas palavras ele é capaz de ofender, estragar a vida de uma pessoa ou de muitas pessoas. E são esse tipo de gente que mais precisa de ajuda e que mais precisa de Deus. Mas quando a gente chega perto, sem tocar no assunto, que esse tipo de pessoa a gente não pode tocar no assunto. Você conhece alguém que rouba, você quer ajudar, você não pode chamar ele de ladrão, porque ele te mata, né? A mesma coisa é um fofoqueiro, que é o que o Tiago fala aqui. A pessoa não tem pudor, ele reza, ele abençoa os filhos, ele deseja o bem para as pessoas e com a mesma língua ele maldiz, ele inventa calúnia e joga a pessoa, joga uma comunidade inteira contra uma pessoa, joga uma cidade inteira contra uma pessoa. Poucas palavras. Diz que uma mulher foi se confessar e chegou lá e falou: padre, eu vim me confessar porque eu pequei. Falou: então conta o seu pecado. Aí ela contou. E o pecado dela é que ela tinha difamado uma outra amiga. Aí o padre falou para ela: muito bem, o seu pecado é esse? Ela foi então você volta para casa, pega uma galinha, mata, porque senão você vai judiar da bichinha, né? Depois tira todas as penas, põe num saco, sobe ali na torre da igreja e solta elas. Ela falou: esse a minha penitência? Ele falou: não, solta elas. Pô, das 3 horas da tarde. Aí depois você desce e vai catar uma por uma. Aí a mulher deu cria e falou assim: mas isso é impossível, padre. Ele falou: pois é, por isso mesmo. Como você não pode, se você soltar um saco de pena ali da torre da igreja, você nunca mais vai recolher uma por uma, é o que você fez com a sua irmã. Então a penitência que eu vou te dar é que você vai não só pedir perdão para ela, mas procurar pessoas. Você não vai encontrar as pessoas que você falou, porque você fala para um, o outro fala para 10 e assim por diante. Então São Tiago está nos orientando a nós dominar a nossa língua. Dominar, ele diz: olha, se domina tudo, o homem domina tudo que é tipo de animal selvagem e doméstica mesmo. O cara com chicote põe um leão numa jaula e ele doma o leão. Doma tudo que é animal doméstico. Um potro, um burro, chuco não é fácil, mas doma, né? Uma vaca para novia na primeira cria, para tirar leite dela, primeiro tem que domar. Mas o homem doma. Mas a língua ninguém controla. Aqui e ali, quando nós nos damos conta, nós estamos falando coisas desnecessárias, e essas coisas desnecessárias correm risco não só de estragar a vida de uma pessoa ou causar a morte, porque tudo depende da calúnia que foi inventado. Quando a gente fica sabendo de alguma coisa muito cabeluda, o melhor é deixa os outros falar, a gente não fazer comentário. Uma vez eu, junto com um amigo meu, a gente ficou sabendo de uma coisa, não era
não era tão bonita, mas eu não fiz comentário. Eu pura e simplesmente fui perguntar a uma pessoa e eu escutei cobras e lagartos dessa pessoa. Ela desfez e comparou as pessoas que vinham em nossa volta, que era bem pior do que aquilo, mas eu não falei nada para a pessoa, só perguntei se ela estava sabendo de alguma coisa dessa natureza. Então eu aprendi, desde a minha infância, eu trabalhei muito tempo no meio de muita gente, né? E 3 anos de faculdade, no meio de mais de 300, 400, 500 pessoas, gente de todas as naturezas, e foram 3 anos que eu vi muito amor na minha vida, porque ali ninguém desfazia de ninguém, que era tudo igual. Estava todo mundo no mesmo barco, tinha muitos profissionais, outros não, mas estava tudo no mesmo lugar. Hoje a gente vê em casa, outras vezes na igreja, as pessoas que estão ali comungando Jesus e não se falam. Outras vezes está ali, mas olhando torto para as pessoas. Bom, até aí tudo bem, mas o duro é quando dispara a língua. Nós temos casos aqui que é coisa séria. A pessoa está sofrendo muito, está isolado e vai ver que ele não fez nada daquilo. Mas a gente não sabe o que aprontaram com ele, né? A gente não sabe o que aprontaram com ele. Então, o melhor que eu sempre digo aqui, gente, vamos fazer, nós somos cristãos. Jesus quer que nós ajude uns aos outros. Ajudar as pessoas, muitas das vezes, você não precisa dar nada para ele. Ele está precisando de um ouvido, de modo particular, as pessoas doentes, os idosos hoje que ninguém escuta. Os idosos, os filhos não escutam. Ainda a sorte dos idosos são os netos, quando estão por perto, né? Mas, antigamente, o idoso era um sinônimo de respeito, toda a família respeitava, todos os amigos, todos os parentes. Hoje não. Idade é uma doença. Vai morrer. Só que os mais jovens esquecem de uma coisa, você também vai envelhecer, não é? Então, se a gente chega numa idade que a gente vai, não é perdendo o ânimo, mas a gente já não tem mais o mesmo vigor da juventude. Mas o que eu quero aqui pedir humildemente é porque o que Tiago fala é um pouco pesado, mas é verdade. Jesus não ensinou isso para ninguém e nem ensina. Jesus ensinou a amar. Amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Isso quer dizer que eu tenho que me amar. E para que eu possa amar o meu próximo, eu preciso controlar-me todo o meu ser, de modo particular a minha língua. A língua é boa, para fazer coisas boas, como diz Tiago, ela abençoa e amaldiçoa ao mesmo tempo, ele diz não pode. Por acaso pode-se colher figo de parreira de uva? Ou pode colher uva da figueira? É impossível, né? E nossa língua tem mesmo esta grande façanha perigosa e terrível. E, de um modo particular, pessoas ruins. Porque tem pessoas que aparentemente elas são muito boas. Pessoas que disfarçam muito bem, mas são pessoas ruins. A ruindade é um dos piores pecados que existe na face da terra no ser humano. Na face da terra no ser humano, né? A ruindade é um pecado terrível. Ruindade, avareza, ganância, tudo isso é pecado, mas a ruindade é terrível, um dos piores que tem. Por que que algumas pessoas
tem tanta dificuldade de perdoar por causa da ruindade. Ele prefere infartar do que pedir perdoar uma pessoa que lhe fez uma pequena ofensa, né? Mas aqui Tiago não fala das pequenas ofensas, não. Ele fala das línguas depravadas, das línguas fofoqueiras, das línguas venenosas, né? A língua que mata. A língua é como a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é um livro magnífico de Deus, mas tem pessoa que usa esse livro para matar. Ele usa para matar. Ele pega textos pesados, não sabendo desenrolar. Ele usa esse texto, joga em cima das pessoas e ainda agride as pessoas. Ou por outras vezes ele mesmo não entende o texto e coloca e depois dispara flechas e mais flechas. E aí nós já sabemos que tem muita gente que faz isso. Gente, não é só de outras religiões não, até da nossa faz isso, né? Não tem muito conhecimento, não tem intimidade com a Bíblia e pega os textos, acha, eu não sei como que consegue achar textos difíceis, né? Que não tem nada a ver com o momento, não tem nada a ver com o ambiente. Então é isso que São Tiago está falando para nós. Então eu peço encarecidamente a todas as pessoas, os que já vivem a sua religião, os que amam Jesus, porque São João diz no capítulo 3 da sua primeira carta, Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Ele diz, como é que você diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão a quem vê? É mentiroso. Ele diz, é mentiroso. E a palavra mentira é uma ofensa a qualquer pessoa, porque ela provém do pai da mentira, que a palavra mentira é diabólica, né? Mentira de qualquer jeito, mesmo que seja por uma brincadeira, ela é, por si só, ela é uma palavra terrível. E São João diz, na sua primeira carta, no capítulo 3, ele fala isso, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. Você diz que ama a Deus que não vê, e não ama o seu irmão a quem vê, você é mentiroso. Porque o ser humano, eu gostando da pessoa ou não, eu tendo diferença com ela ou não, mesmo ela me agredindo de qualquer forma, tem pessoa que ela fica indiferente com as outras e depois fica brava porque as outras pessoas não procuram ela. Quer dizer, se alguém ficar indiferente, se eu convivo com uma pessoa o tempo todo e eu, de repente, eu deparo com ela, ela fica indiferente, ela não precisa falar nada para mim. Eu já sei que ela tem algum motivo que ela não está gostando de mim. Então, já é um motivo para eu me afastar dessa pessoa. Sem precisar de mais nada, só a indiferença. Por quê? Porque se, sem nenhum motivo, a gente fica indiferente com o outro, então, melhor afastarmos para causar um dano menor no futuro, porque se você fica, a pessoa fica indiferente com você e você fica lambendo os pés dele, qualquer hora ele vai te colocar numa situação que você não pode sair. Isso tudo faz parte da vida do cristão. Isso tudo acontece no mundo da política, acontece no mundo social, acontece, a gente sabe que acontece. Mas não deveria acontecer e nem pode acontecer entre nós, os cristãos. Não pode acontecer. E a gente tem experiência e muito estudo sobre isso. Todos os profetas foram apedrejados e massacrados. Os apóstolos todos foram martirizados, os primeiros discípulos todos morreram, foram crucificados. E todas as pessoas que pregam o evangelho com seriedade, ele é rejeitado pela maioria das pessoas.
por mais que você procure usar a palavra não ofensiva, mesmo assim as pessoas te odeiam. Por que eles não fazem isso? Porque eles podem fazer, são capazes, mas por um motivo ou por outro não tem coragem, e aí vê a gente fazendo, odeia. Um dia eu conversando com uma pessoa que tinha saído da nossa religião para outra, mas eu não puxei o assunto. Nós estávamos no almoço, aí ela começou a reclamar, que disse que a família dela não gostava dela, porque ela tinha trocado de religião, que ela estava em outra religião. Aí eu perguntei para ela, mas escuta, e eu conheci, né, era uma pessoa da igreja, participante, até já tinha tido algumas atividades importantes. Aí eu perguntei, menina, mas me fala uma coisa, aonde que estava toda essa fé que você tem hoje? E por que que você não lia a Bíblia antes de você ir para essa outra igreja? Sabe qual foi a resposta? Eu esperava outra, mas a resposta dela me surpreendeu. Ela me falou, sabe qual é o motivo? É que eu era louca para ir ali na frente, eu tinha vontade de ir lá fazer leitura, eu tinha vontade de ir lá fazer alguma coisa, mas ninguém nunca me chamou. Eu falei para ela, muito obrigado, não tive mais. Eu esperava uma resposta totalmente diferente, mas a resposta dela. E assim, muitas pessoas que saem da nossa igreja, o motivo é esse. Os irmãos não que estão na frente não acolhem, não procura descobrir. Primeiro que a gente não se conhece. A gente vai na missa, comunga, participa, todo mundo ali, mas ninguém conhece ninguém. E a gente escuta alguém dizer porque a pessoa só vai na missa, não vai na frente da igreja, mas aquele lá não é católico. Desde quando não é? Uma vez que você foi batizado, você é católico. Indo na igreja, não, já é católico. Agora, quem frequenta a igreja é uma pessoa praticante, que pratica a sua religião. Quem faz alguma coisa na igreja, ele não cresceu mais do que o outro, mas já é alguém que está fazendo algo de bom para o crescimento da igreja do Senhor. E para os irmãos, você está ali, aí a gente topa com pessoa e fala assim, mas eu faço as coisas para Jesus, não é para as pessoas? Aí eu digo, então se você não, o que você fizer não me agradar, você não agrada a Jesus. Se você, eu não canto eu canto para Jesus. Pois se o seu canto não agradar o povo, não agrada a Jesus. Se a minha pregação não agradar as pessoas, não vai agradar a Jesus. Então, por que que eu, sabendo disso, eu vou trazer aqui palavras minhas? Eu vou trazer a palavra de Deus e desde o início, quando eu comecei esse canal, como o que eu dizia, isso aqui é nosso, isso aqui não é meu, né? Por falar nisso, eu pedi muito para as pessoas se inscrever porque eu precisava, terminou as inscrições, mas gente, pode se inscrever no canal, o canal só trocou de nome, mas o objetivo é o mesmo. Eu troquei o nome dele o nome do canal é A Primeira Célula, não vou explicar aqui porque é um pouquinho complicado, Patrono São José. Eu fiz isso porque eu lembrei-me que São José é o primeiro santo de toda a história. Porque no Antigo Testamento não se usava falar em santo, né? E Jesus, quando vem, ele diz, seja santo como o Pai de vocês é santo. Eu sou santo, sejam santo. Agora, para ser santo, tem que controlar a língua. Tem que botar freio nessa língua, só deixar ela sair da boca quando for para fazer alguma coisa boa, porque quando a pessoa pega é o pior vício que tem, uma pessoa fofoqueira, quando ela se acostuma a fazer fofoca, até aí já é um perigo, mas tem pessoa que ele faz
calúnia, ou seja, aquele chamado falso testemunho, levantar, inventar coisas sobre uma pessoa que a pessoa nem sonhou com aquilo, e esparramam para as outras pessoas, como se as pessoas fizerem, como que a pessoa faz esse tipo de coisa. E quando acha pouco, se junta um grupo e pega e mata. Pega, destrói uma pessoa de tal forma que a pessoa, se ele não tiver Deus, e se não tiver o poder oculto desenvolvido que o Reginaldo Manzotti tanto fala no livro Poder Oculto, ele morre, porque você não está sabendo. Você chega nos lugares, as pessoas estão tudo diferente, indiferente com você. Você não está sabendo que tem alguém fazendo fofoca de você por aí. Que estão fazendo coisas pior. Só que eu quero alertar as pessoas o seguinte: cuidado com o que você anda fazendo. Cuidado com o que você anda falando de algumas pessoas por aí. Pode ser que você não esteja falando de uma pessoa. Pode ser que você esteja falando de alguém que você não conhece. Quando chegar a punição, não reclame, não chore, não lamente, porque isso existe. Há pessoas que têm uma tamanha proteção de Deus que o melhor seria não se tocar nele. E Deus não me ensinou, Deus nos ensina isso. Diz: olha, não se vingue, deixe a vingança é minha. Não se vingue de nada. Não dê o troco. Por quê? Não dê o troco. Quando a pessoa te ofender ou fizer calúnia sobre você, coisa dessa natureza, não responda. Fica em silêncio. Por quê? Se for uma coisa que a pessoa só estava magoada, vai passar. Agora, se for uma pessoa maldosa mesmo, ela vai pagar um preço que ela nunca sonhou. Porque Deus e São Paulo usa muito essa palavra, diz: meus irmãos, não se vingue, não seja revanchista, porque a vingança pertence ao Senhor e Ele se vinga por você. Deus não pune ninguém. Como eu sempre digo, Deus perdoa tudo, a todos os homens. De vez em quando a natureza se vinga. Mas quando a pessoa está fazendo coisas dessa natureza, deformando a imagem e semelhança de Deus da outra pessoa, ele vai pagar um preço que ele nem sabe que ele é capaz de fazer. Mas eu quero desejar para todos um ótimo final de semana, cheio de bênção. Pegue o texto de São Tiago, é o capítulo 3, do versículo 1 a 12, leia para você confirmar, que você vai ver que eu falei pouco aqui sobre isso. Eu já ponho esses pequenos textos para que as pessoas vá lá e conheça o texto, porque na medida que você vai lendo esse texto, 1, 2, 3 vezes, desse texto sai uma virtude que passa para você. E a palavra gera carne dentro da gente. Então, gente, eu quero desejar um final de semana cheio de alegria para todas as pessoas. Agradecer um amigo em particular aqui, que eu sei quem é, mas quero agradecer esse amigo em particular. Se eu tivesse uns 2 amigos daqueles, Jesus estava de parabéns, porque esse canal aqui, como eu falei, não é meu, é nosso. E a função aqui é para levar a palavra de Deus às pessoas. Então eu desejo um final de semana cheio de alegria, cheio de amor, cheio de bênção para todas as pessoas que ver esse canal. E quero também aqui desejar para todos a paz do Senhor. Eu desejo a paz de Jesus Cristo para todas as pessoas, porque é uma coisa que todos nós precisamos e muitas das vezes a gente não sabe onde está. Então eu desejo para você a paz do Senhor, passo para você, acolha que você terá, e se você não acolher, ela volta.
Jesus diz, dá de graça o que de graça recebeste. Então, um ótimo final de semana para todos e que as bênçãos do Senhor não faltem na sua casa, na sua família, na sua pessoa, nos seus negócios, em todos os que você pretende fazer ou almeja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.